E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na terra dos contrastes, onde o deserto encontra o luxo, um pedaço do Rio de Janeiro brilhou mais forte que o sol escaldante da Arábia Saudita. O Fluminense Sub-14 fez história ao conquistar o título de campeão em um torneio internacional, derrotando ninguém menos que o poderoso Manchester City por 2-1 na final. A partida, carregada de emoção, não foi apenas uma vitória no placar, mas uma prova de que a força da base brasileira ainda é insuperável no cenário mundial. O jogo começou com a promessa de um espetáculo. De um lado, o tradicional talento brasileiro, com dribles envolventes e um toque de bola que parecia poesia em movimento. Do outro, a disciplina tática e a força do futebol inglês, representada por uma das academias mais renomadas do mundo. A atmosfera era de pura tensão, com torcedores locais e curiosos enchendo o estádio, fascinados por essa rivalidade inesperada. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Manchester City saiu na frente, aproveitando um erro raro da defesa tricolor. O gol foi um balde de água fria para os meninos do Fluminense, mas não o suficiente para apagar o fogo que ardia em seus corações. Sob os comandos enérgicos do técnico, o time carioca reorganizou suas linhas e começou a pressionar. Cada passe, cada arrancada, era acompanhado de gritos de incentivo vindos do banco e da arquibancada. Foi aos 25 minutos que o Fluminense empatou. Em uma jogada coletiva que parecia ensaiada com perfeição, o camisa 10 recebeu a bola na entrada da área, driblou dois adversários e chutou com precisão no canto esquerdo do goleiro. O estádio explodiu em aplausos, enquanto os jogadores se abraçavam, cientes de que o sonho do título continuava vivo. O segundo tempo trouxe ainda mais emoção. O Manchester City voltou com tudo, buscando retomar a vantagem. Mas foi o Fluminense que brilhou mais uma vez. Aos 15 minutos, em um contra-ataque fulminante, o atacante tricolor recebeu um lançamento longo, venceu o zagueiro na corrida e tocou com categoria na saída do goleiro. Era o gol da virada, o gol que escreveria o nome do Fluminense Sub-14 na história. A partir daí, o jogo se tornou uma batalha de nervos. O Manchester City tentou de tudo, cruzamentos, chutes de fora da área e até alterações ousadas. Mas a defesa tricolor estava em uma noite inspirada, cortando todas as bolas e mostrando maturidade além da idade. O apito final veio como uma explosão de alegria. Os jogadores do Fluminense correram para o gramado, comemorando como se o mundo inteiro estivesse assistindo. Esse título não representa apenas a glória de uma vitória internacional. Ele é um símbolo da força do trabalho de base no Brasil, que, apesar de desafios estruturais e financeiros, continua revelando talentos que encantam o mundo. Para o Fluminense, essa conquista reafirma sua tradição de ser um dos maiores celeiros de craques do país. Os meninos do Sub-14 agora retornam ao Brasil com medalhas no peito, um troféu nas mãos e a sensação de missão cumprida. Muitos deles sonham em repetir feitos como o de grandes ídolos formados em Xerém, como Marcelo e Thiago Silva. Para os tricolores, esses jovens já são heróis, e suas histórias começam a ser escritas com letras douradas. A torcida do Fluminense, apaixonada e sempre presente, celebra não apenas o título, mas o futuro promissor que esses garotos representam. Em tempos onde o futebol global é marcado por cifras bilionárias e grandes investimentos, a vitória de um time brasileiro de base sobre o Manchester City é um lembrete de que o talento e a paixão ainda têm um lugar especial nesse esporte. Enquanto o sol se põe no deserto saudita, o brilho do Fluminense Sub-14 continua iluminando os corações dos torcedores. Essa conquista será lembrada não apenas pelo placar, mas pela garra, determinação e beleza do futebol apresentado. Afinal, não é todo dia que o Brasil mostra ao mundo que, quando se trata de futebol, nosso DNA é imbatível. A Arábia Saudita foi palco de uma celebração que transcendeu fronteiras. O Fluminense Sub-14 não apenas levou o troféu para casa, mas também ganhou o respeito de adversários e espectadores. É um capítulo inesquecível na história tricolor e, quem sabe, o início de grandes carreiras no futebol profissional. Para os jovens jogadores, esse é só o começo. Mas,
por enquanto, eles têm todo o direito de sonhar, de comemorar e de desfrutar cada segundo dessa vitória inesquecível. Afinal, são campeões do mundo na categoria sub-14 e mostraram que o talento brasileiro ainda reina absoluto. O futuro do futebol sorri para eles, e o mundo inteiro estará de olho. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! O sol brilhava forte no horizonte da Arábia Saudita, mas o brilho que chamou mais atenção naquele dia vinha dos pés dos meninos do Fluminense Sub-14. Em um confronto épico contra o Manchester City, uma das academias mais poderosas do futebol europeu, os jovens talentos brasileiros mostraram por que o país ainda é conhecido como o celeiro do futebol mundial. A vitória por 2-1 não foi apenas uma conquista esportiva, mas um marco carregado de simbolismo, celebrando a garra, o talento e a paixão que fazem parte do DNA tricolor. O estádio, inicialmente tomado por olhares curiosos, logo transformou-se em um caldeirão de emoção. A torcida local, encantada pela habilidade brasileira, começou a vibrar a cada jogada dos meninos do Flu, que pareciam desconcertar a forte equipe inglesa com dribles rápidos e passes precisos. Ali, no coração do Oriente Médio, o estilo alegre e criativo do futebol brasileiro provou que sua essência ainda pulsa forte, mesmo entre jogadores tão jovens. O Manchester City, por sua vez, não foi um adversário qualquer. A equipe inglesa apresentou seu futebol físico e organizado, sempre em busca de espaços na defesa tricolor. O gol que abriu o placar deixou claro que não haveria facilidade na partida. Mas, para os meninos do Fluminense, o desafio serviu apenas como combustível. Com calma e determinação, eles responderam à altura, empatando o jogo e virando o placar com uma jogada rápida e letal, típica do estilo brasileiro. A comemoração do gol da virada foi uma cena que ficará marcada para sempre na memória dos garotos. Eles correram em direção ao banco de reservas, onde abraçaram o técnico e todos os companheiros em um momento de união e euforia. Mais do que um gol, aquele momento simbolizava a força do coletivo, o fruto de horas de treino e a crença de que era possível vencer até os gigantes. Durante os minutos finais, o Manchester City tentou impor uma pressão sufocante. A bola parecia rondar a área do Fluminense como um fantasma, mas a defesa brasileira não cedeu. Com cortes precisos, posicionamento impecável e uma entrega digna de veteranos, os garotos seguraram o resultado. O apito final foi como uma explosão de alegria. Lágrimas, gritos e abraços tomaram conta do gramado. A vitória estava garantida, e o título era do Fluminense. Para os torcedores que acompanharam o jogo de longe, especialmente do Brasil, a emoção foi indescritível. As redes sociais foram tomadas por mensagens de orgulho e comemoração. Torcedores de todas as idades vibraram com o feito desses jovens, que representaram com dignidade a camisa tricolor e o futebol brasileiro. A vitória em solo estrangeiro, contra um adversário de peso, fez com que a base do Fluminense ganhasse ainda mais prestígio no cenário internacional. A conquista desses meninos também acende um alerta para o mundo do futebol. Enquanto os grandes clubes europeus investem milhões em suas academias, o Brasil continua revelando talentos com um olhar especial para o jogo bonito e criativo. No centro desse trabalho está o Fluminense, que com sua estrutura em Xerém reafirma seu papel como uma fábrica de craques, capaz de formar jogadores com talento, disciplina e, acima de tudo, paixão pelo futebol. Mais do que um simples título, a vitória na Arábia Saudita é um reflexo do poder do futebol de base no Brasil. Esses garotos, com apenas 14 anos, não apenas jogaram uma final internacional, mas mostraram personalidade, superação e maturidade impressionantes. Para muitos deles, esse pode ser o primeiro grande passo em uma jornada que poderá levá-los aos principais palcos do futebol mundial. O feito do Fluminense Sub-14 também inspira outros jovens que sonham em se tornar jogadores de futebol. Eles veem nesses meninos um exemplo de que é possível vencer, mesmo contra adversários fortes e em terras distantes. O trabalho árduo nos treinos, o apoio dos familiares e a dedicação incansável são ingredientes que, combinados, transformam sonhos em realidade. Agora, de volta ao Brasil, os campeões tricolores têm o direito de aproveitar o momento.
Suas medalhas e o troféu não são apenas símbolos de uma conquista, mas lembranças de um dia em que eles representaram o Brasil e mostraram ao mundo que a essência do futebol brasileiro continua viva. Enquanto o futuro os aguarda com grandes promessas, eles já escreveram uma história inesquecível, uma história de talento, coragem e triunfo que ecoará por muito tempo nos corações dos torcedores do Fluminense. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.